Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano, voltando com o nosso curso de Leis Penais, questões de leis penais. Hoje nós vamos trabalhar a Lei 8.137 e em cima de cada questão, que é muitas questões aí de 2018, tá? Não lembro se eu botei alguma de 2019, mas muitas questões bem recentes e a gente vai fazer aí aquela grande revisão, assim como fizemos em outras leis penais, tá bom? Então vamos aqui para a tela, convidar vocês aí para adicionar o professor lá no Facebook, lá no Instagram. Será um prazer ter vocês com a gente lá. Vamos então para a nossa primeira questão, para a gente já ir avançando aqui. Vamos lá, questãozinha que caiu, ó, de 2019, ó, questão bem recente deste ano, de 2019, diz o seguinte: o agente que patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, vou destacar isso aqui que é importante, valendo-se da qualidade de funcionário público, aí ele diz lá, ó, pratica prevaricação, advocacia administrativa, conduta penalmente atípica, corrupção passiva privilegiada e crime funcional contra a ordem tributária. Pessoal, voltando aqui para mim. Se você for lá no artigo 3º da Lei 8.137, você vai perceber que lá no inciso 3º deste artigo, do artigo 3º, você vai ver esse crime, que é o crime de patrocínio. Por que ele é específico da Lei 8.137? Olha ali, ó, perante a administração fazendária. Então, muitos aqui, cuidado, tá, pessoal? Muitos aqui podem ter marcado advocacia administrativa, que é um crime também praticado lá, crimes contra a administração pública, está lá no Código Penal, mas esse crime aqui ele é específico da Lei 8.137. Então, você vai se deparar ali com praticamente 3 crimes, tá? O aciso primeiro, o segundo e o terceiro. E esse terceiro ele tem até uma pena mais branda, é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Desse inciso terceiro, quem faz esse patrocínio perante a administração fazendária, tá? É um crime funcional. O artigo 3º, ele traz os crimes funcionais da Lei 8.137. Então, esses crimes ali só podem ser praticados por funcionário público e, normalmente, aquele que está perante a fazenda pública, né? Perante a fiscalização de tributos, tá bom? Então, não esqueçam isso, anotem aí, artigo 3º, inciso 3º, que é o que vai te dar parâmetro para esse gabarito aqui, que é a letra E, tá? Então, vamos aqui na tela. Então, o gabarito aqui ficou a letra E da nossa primeira questão. Questãozinha boa também. Vamos avançando. Próxima questão. Questãozinha diz o seguinte: no tocante aos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo previstos na Lei 8.137, o pagamento integral do tributo a qualquer tempo, então, a qualquer tempo, determina o encerramento das investigações, ou seja, da investigação policial ou do curso da ação penal, no caso aí, do curso da ação penal, em virtude de... sim, aí ele quer saber se vai extinguir a punibilidade, se vai ser decadência, se vai ser perdão judicial, se vai ser aí prescrição punitiva do Estado, né? E a tipicidade da conduta. Pessoal, nesse caso aqui, o pagamento integral, nesse caso, vai... até mesmo, pessoal, após o trânsito, voltando para mim, até mesmo, segundo o STJ, até mesmo após o trânsito julgado, vai extinguir a punibilidade. Os crimes contra a ordem tributária, quando a gente fala do artigo 1º, especificamente, nós temos a súmula vinculante 24. Súmula vinculante do STF, número 24. Ele diz que os crimes contra a ordem tributária, eles são... só vão ser possível ter a persecução penal, ou seja, você dá início à persecução penal uma vez que já tenha o lançamento definitivo. Então, ele trata, né, os crimes, a súmula, se você baixar aí a súmula, você vai ver o que eu estou falando, ele trata os incisos 1º, 2º, 3º e o 4º, né, como os crimes materiais. Já, então, fica subentendido que o inciso 5º, que seria uma polêmica, mas é o que trata lá a súmula vinculante, no caso, crime formal. Ou seja, os crimes materiais dependem do resultado, né? Então, os crimes formais, não. Você estudou isso em direito penal. Então, os crimes materiais dependem do resultado e os formais não. E a súmula vinculante, ela menciona isso, que os artigos 1º, ou seja, aquela parte de omissão, declaração falsa, você está ali no artigo 1º, inciso 1º, 2º, 3º e 4º. A gente vai falar já deles aqui especificamente. São crimes materiais, ou seja, então, para poder ter a ação penal, tem que esperar primeiro o lançamento definitivo lá
do débito. Ou seja, tem que esperar o processo administrativo. Enquanto não se fecha o processo administrativo, não podemos falar em persecução penal. Ah, professor, mas os crimes têm prescrição. Tudo bem. Aí vem o STF e fala, olha só, enquanto eu não posso atuar, enquanto não pode existir a persecução penal, então não podemos falar em prazo para prescrição. Ou seja, enquanto está no processo administrativo, né, aguardando o lançamento definitivo do tributo, eu não tenho como falar em persecução penal. Então não tem prescrição. Beleza? Então, nesse período, fica praticamente o quê? Suspenso. Então, a prescrição, prazo para a prescrição do crime, só começa a correr uma vez que já tenha lá finalizado o processo administrativo, tendo um lançamento definitivo do tributo. Aí sim pode entrar a persecução penal. Isso eu estou falando para o artigo 1º, incisos 1, 2, 3 e 4. Tá? O artigo 2º, que também traz lá alguns tipos penais dentro dos crimes contra a ordem tributária, são crimes formais, não são crimes materiais. Então, não precisa do processo administrativo, tá bom? Isso está lá bem claro na súmula vinculante número 24, que é o que mais cai quando a gente fala sobre Lei 8.137. Tranquilo, pessoal? Então, vamos aqui, então, nesse caso aqui, o encerramento da investigação policial ou do curso da ação em virtude da extinção da punibilidade, segundo Superior Tribunal de Justiça. Não esqueçam disso. Vamos avançando aqui. Nossa próxima questão, outra questão de 2019, hein? Bem recente, aí caiu para escrivão de polícia lá, Instituto AOCP. Vamos seguindo aqui. Próxima questão, mais uma aí de 2019, caiu para perito criminal. A conduta de deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social, tá, pessoal? Só voltando aqui para mim, o crime contra a ordem tributária, tá? Quando ele deixa ou omite, é tributo, contribuição social e acessórios, tá? Isso faz uma diferença na hora da prova, porque você vê, o cara só põe contribuição social. Pô, o professor falou o tempo todo tributo. Será que entra também contribuição social? Também, tá bom? Então vamos aqui na tela. A conduta de deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, configura, pessoal, questão bem tranquila, só basta você lembrar que é crimes contra a ordem tributária prevista na Lei 8.137. Especificamente, quando ele fala que a conduta de deixar de recolher, a gente está falando lá do artigo 2º. O artigo 2º, se você for abrir aí a lei, você vai ver lá que ele diz que também cabe, no caso, né, crime da mesma natureza. Aí você vai ver lá, né, ou seja, exigir, pagar, receber, né, ao contribuinte lá percentagem sobre parcela dedutível, é um crime que está lá no 2, fazer declaração falsa, omitir declaração é outro, deixar de recolher é outro, tá? Deixar de aplicar lá, no caso, em desacordo, né, com o estatuto, incentivo fiscal é outro, todos os crimes da mesma natureza que responde também aí pela crimes contra a ordem tributária. Só que a única diferença, voltando aqui para mim, pessoal, que são crimes de menor potencial ofensivo. Como assim, professor? Porque o artigo 1º não, mas o artigo 2º, se você for ver, a punição é de 6 meses a 2 anos. Vou destacar aqui para vocês, ó. Então, a punição aqui, os crimes do artigo 2º vão ser de detenção de 6 meses a 2 anos. O que isso quer dizer? Crimes de menor potencial ofensivo. Agora, cuidado, tá? Voltando aqui para mim. Cuidado, porque os crimes são, nesse caso aqui, de menor potencial ofensivo. Mas nós estamos falando de crimes de ação penal pública incondicionada. Ah, professor, então o lançamento definitivo do tributo, ele, conforme a súmula lá, conforme o artigo 1º, os crimes do artigo 1º, ele não é uma condição de procedibilidade? Não. Não, ele é uma justa causa penal, pessoal. Ou seja, para ter o crime, para poder, né, instaurar, por exemplo, ação penal, vamos dizer assim, você tem que ter o lançamento definitivo. Então, não é uma condição de procedibilidade. Não é crimes contra a administração, ou seja, crimes de ação penal pública
condicionada à representação, tá? Os crimes contra a ordem tributária são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, precisa de representação? Não precisa de representação. Deixo isso bem claro para vocês. Então, a súmula vinculante, quando ela traz aqueles incisos, os 4 incisos primeiros do artigo 1º, como crimes materiais, dependendo do procedimento administrativo, dependendo do lançamento definitivo do tributo, aquilo ali não é uma condição de procedibilidade, sim uma justa causa para a ação penal. Pronto, é isso que você precisa saber, tá bom? Então, aqui nesse caso aqui, detenção aqui de 6 meses a 2 anos. Isso faz uma diferença enorme. Só voltando aqui que eu lembrei agora. Isso faz uma diferença enorme porque nós temos como aplicar aqui a Lei 9.099. Então, a Lei 9.099 tem os benefícios. Por quê? Lá você tem as medidas, ou seja, despenalizadoras, né? Você tem, por exemplo, a possibilidade de aplicar aqui a transação penal, ou seja, sai de uma pena privativa de liberdade para uma restritiva de direito. Já se você for lá no crime do artigo 1º, você já não consegue fazer isso, porque lá é reclusão de 2 a 5 anos. Ó, reclusão. Então, há uma diferença enorme, porque a gente sabe, quando a gente estuda a LEP, Lei 7.210, vocês vão perceber que uma coisa são os regimes, quando os regimes quando a pena é de reclusão. Outra coisa, quando é de detenção, porque no detenção não tem nem regime fechado. Ou vai ser, dependendo da pena, ou vai ser aberto ou semiaberto. Reclusão já pode ser fechado, semiaberto e aberto. Isso a gente estuda lá quando fala da 7.210 de 84, tá bom? Então, vamos aqui na tela. Então, não esqueça disso, tá? Importante também você, essas leis pequenas, você ter noção da pena. Qual o prazo da pena? Vamos, então, aqui avançando. Próxima questão, uma questãozinha que caiu para investigador de polícia aí, de 2018, no tocante ao previsto na Lei 8.137, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, o crime contra a ordem tributária prevista lá no artigo 1º, inciso 4º, quando ele fala do inciso 4º, ele está falando sobre a questão de distribuir, fornecer, emitir documento lá, que sabia que era falso, né, inexistente. Aí ele até botou aqui, ó, tá? Não pode ser praticado por quem não é contribuinte. Ele diz que não pode ser praticado por quem não é contribuinte. Errado, tá, pessoal? Pode ser praticado sim. Olha a letra B. A omissão de informação às autoridades fazendárias só constitui crime contra a ordem tributária se tiver a finalidade de suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social ou qualquer acessório. Acabei de falar isso para vocês. Então, o gabarito aqui já é a letra B, tá bom? Aí, na outra, lá na letra C, ele diz que constitui crime contra a ordem econômica divulgar propaganda de processamento de dados que permita ao seu sujeito passivo da obrigação possui informação contábil diversa que é a lei fornecida pela... Ou seja, está falando de divulgação de programa, nesse caso aqui, quando ele fala que é crime contra a ordem econômica, não, tá? Isso aqui, salvo engano, é crime de relação de consumo, tá bom? Então, tá errado isso aí. Na letra D, todos os crimes contra a ordem tributária são de ação penal pública, olha aqui, ó, lembra que eu falei? Incondicionada. Então, já está errado. E na letra E, o crime contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 4º, elaborar, distribuir, fornecer, emitir e utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato, pode ser punido a título de culpa. Em nenhum momento eu falei em crime culposo, tá, pessoal? Os crimes aqui são dolosos. Então, questãozinha puxada, tá? Para escrivão, mas boa questão para a gente revisar vários pontos. Gabarito, então, aqui, letra B. Vamos avançando para a nossa próxima questão. Constitui crime funcional. Voltando para mim, pessoal, bateu na sua cabeça crime funcional, você só pode lembrar aqui do artigo 3º e dos 3 incisos, que são os únicos crimes funcionais da Lei 8.137. Vamos aqui, então, analisar uma por uma. Então, na letra A, ele diz o seguinte: negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou de prestação de serviço. Pessoal, isso aqui é o funcionário público que faz isso, pessoal? Não é, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, vai ser crime lá contra a ordem tributária, né? Quando ele a questão do documento fiscal, tá? Nota fiscal. Então, nesse caso aqui,
está errado. É artigo 1º, é crime que pode ser praticado por particular. Então, nesse caso, está errado. Na letra B, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deve saber falso ou inexato. Acabei de falar para vocês, crime também do artigo 1º, tá? Crime do artigo 1º, lá do, salvo engano, inciso 3º ou 4º ali do artigo 1º. Então, crime praticado por particular também. Agora, extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento que tenha a guarda, ou seja, o funcionário público que atua na área, em razão da função, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social, aí sim, crime lá do artigo 3º, tá? Crime do artigo 3º, inciso 1º. Se você for lá no artigo 3º, inciso 1º, você vai ver esse crime aqui, tá ok? Tanto é, pessoal, só voltando aqui para mim, lembra que eu falei? Ó, o inciso 3 do artigo 3º é o crime lá de patrocínio, né? Que aqui a gente confunde com punido com detenção de 1 a 4 anos. Lembra que eu falei? Esse crime aqui de extraviar o livro, bem como o crime do inciso 2º, que é exigir, solicitar ou receber, né? Que traz aqueles 3 verbos que você não pode confundir com concussão, não pode confundir com o excesso de exação e não pode confundir também com o crime de corrupção passiva. Tanto o inciso 1º do artigo 3º, bem como o inciso 2º, então já te falei os 3 crimes. O primeiro é esse aqui, é o extravio de livro oficial. O segundo é os 3 verbos lá, exigir, solicitar ou receber, que pode confundir lá com aqueles crimes que eu falei. E o terceiro é o do patrocínio. Então, os 2 primeiros vão responder com reclusão de 3 a 8 anos. Já o de patrocínio, né, quando a pessoa patrocina lá dentro da administração fazendária, ou seja, facilitando lá na função de fiscal, por exemplo, a vida de terceiros. Então, ali não é advocacia administrativa. Ali é crime contra a ordem tributária do artigo 3º, inciso 3º. E esse aqui, inciso 1º, artigo 3º. E ainda tem mais um que eu acabei de falar para vocês que provavelmente a gente vai se deparar com uma questão em falando dele, a gente aprofunda mais um pouco. Mas aqui na tela. Então, nesse caso aqui, é crime lá do artigo 3º, inciso 1º, pena de reclusão, pessoal. Pena de reclusão de 3 a 8 anos. Não esqueçam disso. E lá, voltando aqui, e lá na advocacia administrativa, pessoal, lá é de 1 a 4 anos, tá? Reclusão de 1 a 4 anos, tá bom? Não esqueçam disso. Pessoal, isso faz uma diferença enorme. Eu estou falando isso porque eu já vi questão dizendo que os crimes do artigo 3º serão punidos, os crimes funcionais, aí ele bota tudo no pacote, serão punidos, terão a mesma pena. Não. Acabei de falar que os 2 primeiros têm uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e o terceiro tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Não esqueçam disso. Então, vamos aqui na tela, o gabarito ficou a letra C. Na letra D, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro. Esse crime de fraudar, pessoal, fiscalização tributária, isso está lá no artigo 1º, inciso, se eu lembro, acho que é o 2º ou é o 3º, tá? Só confirme aí para mim, porque são muitos incisos. Mas, enfim, é crime do artigo 3º. É um dos crimes, voltando para mim, materiais. Porque quando frauda a fiscalização tributária, tem que provar, tem que ter o procedimento administrativo. Porque os crimes do artigo 1º, do inciso 1 ao inciso 4, né, do inciso 1 ao inciso 4, são crimes materiais. O que isso quer dizer? Tem que ter processo administrativo, tem que ter o lançamento definitivo para iniciar a persecução penal. Enquanto não posso iniciar a persecução penal, se eu estou ali 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, no processo administrativo para o lançamento do tributo definitivo, caracterizando possível ilícito penal, eu não posso falar em prescrição. Gravem isso também. Então, aqui o gabarito é a letra C. Vamos avançando aqui para a nossa próxima questão. Vamos lá. Próxima questão também que caiu aí em 2018. De acordo com a lei número 8.137, constitui crime funcional contra a ordem tributária. Agora ficou bem fácil porque a gente já fez algumas questões, né? Vamos lá. Letra A. Deixar de recolher valor de tributo ou de contribuição social descontado
ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação. Pessoal, deixar de recolher, quem é que recolhe? É o particular. Então, isso aí é crime quando ele fala deixar de recolher. Você acha que isso é crime funcional ou é crime contra a ordem tributária que pode ser praticado por particular? Crime contra a ordem tributária lá do artigo 2º, falamos isso aqui para vocês, ainda falei que é um crime punido de 6 meses a 2 anos, que é um crime de menor potencial ofensivo. Olha a letra B, deixar de aplicar incentivo fiscal. Então, deixar de aplicar, nesse caso aqui, incentivo fiscal, cadê aqui? Ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento. Mesma coisa, tá, pessoal? Nesse caso aqui, crime também lá do artigo 2º, todos os crimes formais, tá? Os crimes do artigo 2º, só do artigo 1º, inciso 1 ao 4, que a gente fala de crime material. Então, nesse caso aqui também, crime do artigo 2º. Vamos avançando. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento exigido pela lei fiscal. Vimos várias vezes que esse crime é crime de fraude lá do artigo 1º, que é um crime material. Lembram disso? Por quê? Porque temos presente lá a súmula vinculante número 24. Súmula vinculante número 24, que deixa isso bem claro. Vamos avançando. Letra D. Extraviar livro. Opa, olha aí, extraviar livro, processo fiscal ou qualquer documento de que tenha guarda em razão da função, bem como sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando aí pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. Vimos que é crime funcional, crime lá do artigo 3º, então é a nossa resposta. Bem tranquilo até agora, e depois ele diz lá utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permitam ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é fornecida à fazenda pública, né? Então, ele está trazendo aí um outro tipo penal quando ele fala utilizar ou divulgar. Nesse caso aí, errado também, não é crime funcional, tá ok? Então, vamos avançando aqui, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão aí, questão também de 2018. De acordo com a Lei 8.137, constitui crimes contra as relações de consumo. Então, se ele está falando aqui crimes contra a relação de consumo, a gente tem que lembrar de um artigo bem específico, que é o artigo 7º. Artigo 7º, o quinto é contra o poder econômico, o artigo 7º, ele traz os crimes de relação de consumo. Primeira opção aí diz o seguinte, vamos lá. Primeira opção, negar ou deixar de fornecer quando obrigatório nota fiscal. Já está errado, que a gente viu que isso é crime contra a ordem tributária, tá? Então, errado aí o item. Depois, formar acordo, convênio, ajuste, aliança entre ofertante visando a fixação artificial de preços ou quantidades produzidas. Ou seja, ele está formando acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, tá? Então, isso aí pode ferir a questão do poder econômico. Está errado também. Na letra C, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer documento relativo à operação tributável. Então, crimes contra a ordem tributária. Abusar do poder econômico, já vimos, abusar do poder econômico, crimes contra o poder econômico, né? Então, está errado também. Agora, induzir o consumidor ou o usuário a erro, olha a relação de consumo. Induzir o consumidor ou o usuário a erro por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária. Então, é o gabarito, crimes contra relação de consumo, lá, letra E aqui o gabarito, lá do artigo 7º. Então, o artigo 7º, importante também, cai bastante, tá? Então, cuidado aí para também não confundir com as figurinhas lá da Lei 8.078. Vamos seguindo aqui, então, vamos avançando. Outra questão aí, bem recente. De acordo com a Lei 8.137, constitui crime contra a ordem tributária. Suprimir ou reduzir tributo, a gente viu lá que é crime
lá do próprio artigo 1º, né? Ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas, entre outras. Então, as condutas lá do artigo 1º. Primeiro, omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. A gente viu que sim. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Também está lá no artigo 1º. E elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Também lá do artigo 1º, todos os crimes materiais, vamos ver o que ele pede aqui, estão corretos, né? Então aqui, na verdade, letra D, né? Todos estão corretos aqui. Letra D. Ok? Letra D. Desses, pessoal, voltando aqui para mim, desses crimes do artigo 1º, o único que é formal, que é o inciso 5. Qual é o inciso 5? Quando você nega, né? Por exemplo, nota fiscal, quando é solicitada para fins tributários, quando a nota fiscal é solicitada, você nega, né, ou não fornece nota fiscal. Aí vai se enquadrar lá no inciso 5º, que trata-se de um crime formal e não crime material, conforme súmula vinculante, trazendo aí o inciso 1º, 2º e 3º e o 4º do artigo 1º, deixando bem claro que tem que ter o procedimento administrativo, o processo administrativo, e esperando aí o lançamento definitivo para que se possa iniciar a persecução penal. Estou falando isso toda hora porque é o que mais cai, tá? Às vezes cai a literalidade, conforme a gente está vendo, é só revisar aí, dar uma lida nos tipos penais, mas saber que são crimes de ação penal pública incondicionada, saber que a questão da súmula 24, por ela exigir, né, o lançamento definitivo, e que isso não é uma condição de procedibilidade, ou seja, a gente não está falando de crime de ação penal pública condicionada à representação. Tranquilo? Então vamos voltando aqui na tela, vamos para mais questões aqui. Vamos lá. Próxima questão. De acordo com a Lei 8.137, crimes contra a ordem tributária, no que diz respeito ao crime praticado por particular, analisar o item abaixo. Vamos analisar agora aqui item por item. O que ele diz aqui na letra A, no primeiro item? Vamos lá. Constitui crime contra a ordem tributária a supressão ou omissão, a redução de tributo mediante a conduta de omitir informação ou prestar, né, declaração falsa às autoridades fazendárias, né? A gente viu que também trata-se aí de crimes contra a ordem tributária, perfeitamente. Depois, 2, o particular que praticar crime contra a ordem tributária terá como pena de reclusão de 2 a 5 anos. A gente viu aqui, apesar de ser um pouco polêmica, porque tem os crimes lá do artigo 1º, mas nesse caso aqui, acredito, a banca até considerou correta, levando em conta o artigo 1º. Mas cuidado, tá, pessoal? É porque quando você conhece a pena, que é de 2 a 5 anos, você já sabe que eles querem o quê? Se você tem conhecimento lá do artigo 1º, que é reclusão de 2 a 5 anos, que são os crimes contra a ordem tributária. 5 incisos lá específicos. E no item 3, a falsificação ou alteração de nota fiscal, de fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributária é crime também contra a ordem tributária. A gente falou isso também, está lá no inciso 3º do artigo 1º. Então, todos também, né? Vamos ver aqui as opções. Todos também, gabarito também, coincidentemente, igual da questão anterior. Todos os itens estão corretos. Vamos avançando aqui para a nossa próxima questão. Vamos lá. Olha a questão aí, ó. Questãozinha traz uma história, né? Vai falando aí sobre... A questãozinha traz uma história falando sobre o procurador municipal. Vamos ler aqui. Fulano, procurador do município, é flagrado valendo-se de sua qualidade de funcionário público para patrocinar. Olha aqui, ó. Já matou a questão, né? Vamos ver o que ele fala aqui. Patrocinar o interesse da empresa Cremenossa S.A. na rápida conclusão de processo de restituição de tributos pagos a maior, do qual já constava deferimento pela autoridade competente. Nessa situação hipotética, é correto afirmar. Vamos aqui na letra A, analisar uma por uma aqui. Primeiro, ele diz o seguinte: fulano não cometeu nenhum crime, a gente viu que comete sim, é crime lá do inciso 3º do artigo 3º, crime funcional. Letra B, caso tenha agido com dolo, sim, é claro, depende do dolo lá.
Caso tenha agido com dolo, fulano poderá ter cometido crime funcional contra a ordem tributária, ficando sujeito a pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Falamos sobre isso, ou seja, artigo 3º, mais uma vez, inciso 3º. Crime funcional, lá da Lei 8.137. Vamos então aqui avançando. Ele está dizendo, segundo a jurisprudência do STF, aqui, ó, continuando a questão, né? Não tipifica um crime, está errado. Na situação hipotética, não se poderá falar em crime, já está errado também. E os crimes contra a ordem tributária independe de dolo, não. Depende de dolo, porque a gente não tem a modalidade culposa. Em nenhum momento eu falei isso. Então, todas aí estão erradas mais uma vez. Vamos avançando aqui. Vamos lá. Em relação aos crimes previstos na Lei 8.137... Cadê? Em relação aos crimes... Tá. Não se tipifica o crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 1º a 4, né, ao 4, vamos dizer assim, antes do lançamento definitivo do tributo. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é a literalidade da súmula vinculante 24. É o que eu venho falando para vocês toda hora aqui, ó. Item correto. Vamos lá para o inciso 2. Constitui crime contra crime funcional, contra a ordem tributária, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Vimos que sim, porque é perante a administração fazendária, senão seria crime lá e contra a ordem tributária, né, para o patrocínio. Então, no caso, pode acontecer de a banca misturar com o crime de advocacia administrativa lá do Código Penal. Cuidado. 3. Pratica crime quem utiliza programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo a obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. Vimos também, nesse caso, o inciso 3º aqui também está dentro lá do que a gente viu lá no artigo 2º, né? Que é crime também contra a ordem tributária. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais uma, ó. É culposa... Pessoal, voltando aqui, ó. É culposa a conduta de deixar de fornecer. Para ou continua? Para, né? Porque o crime exige o dolo. Então, não tem como falar em modalidade culposa. Os crimes contra a ordem tributária exigem o dolo. Gravem isso. Então, já de cara aqui, vamos aqui na tela, ó. Já de cara o inciso 4 está errado. Então, está correto apenas o que se afirma apenas em 1, 2 e 3. Gabarito letra B. Aqui, ó. B. Bem tranquila também a questão. Vamos avançando aqui para uma próxima questão aí. Vamos lá. Ulisses, auditor fiscal do município, em auditoria realizada na empresa Screen Trade Confecções, constatou irregularidades fiscais no referido estabelecimento. A pretexto de reduzir ou perdoar as referidas dívidas junto ao fisco municipal, exigiu, olha aqui, ó, exigiu do proprietário da confecção determinado valor em dinheiro. Nesta hipótese, Ulisses cometeu o crime, olha só, pessoal, ele exigiu, ou seja, a pretexto de reduzir, ou perdoar as referidas dívidas junto ao fisco. Então, não pode, né, nesse caso, entrar aqui, por exemplo, excesso de exação, nem concussão, é crime funcional contra a ordem tributária, tá, pessoal? Então, é crime, porque, voltando aqui para mim, o crime de excesso de exação é exigir tributo, né, quando sabe, mesmo que seja, né, legal, sabe que é inexato ou que não existia, né, ou seja, inventando ali. Isso é excesso de exação, tá? Quando ele exige tributo para isso. Aí a banca botou lá na letra E, excesso de exação, que é crime lá do Código Penal. Aí o aluno vai, já vi isso, excesso... Não. Crime funcional contra a ordem tributária. Exigir, solicitar e receber. Porque isso vai fazer você confundir com concussão, por causa do verbo exigir, com excesso de exação, por causa do solicitar e corrupção passiva. Então, você tem que tomar cuidado com esses crimes aqui, esses crimes funcionais. São só 3. Tem que estar no sangue de vocês para matar todas as questões possíveis que possam vir na sua prova, tá bom? Então, vamos aqui na tela, gabarito letra A, vamos avançando para a nossa próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. Com base na Lei 8.137, quem patrocinar direto ou indiretamente, agora ficou bem fácil mesmo, né? Vimos isso aí já várias vezes, mas vamos lá.
interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público, porém, poderá ser condenado à pena de... aqui já você teria que, voltando aqui para mim, aqui você já deveria conhecer a pena, não é tão fácil assim, mas já falei bastante para vocês, ou seja, inciso 1º ou inciso 2º, quando você fala lá de extravio do livro, quando você fala de exigir, solicitar ou receber, né? Ou seja, com o tributo lá, dando outras garantias, né? Que seja perante a administração fazendária, que não seja lá o excesso de exação, você vai ter pena de reclusão de 3 a 8 anos. Reclusão de 3 a 8 anos. Agora, patrocinar direto ou indiretamente, interesse, tá? Perante a administração fazendária, aí sim, reclusão de 1 a 4 anos. Vamos então aqui a resposta. Então, nesse caso aqui, acabei de falar para vocês, letra E aqui, ó, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perfeitamente aí, gabarito. Então, ficou a letra E. Vamos então aqui para a nossa próxima questão. Vamos lá, avançando. Segundo a lei 8.137, a supressão ou a redução de tributo ou contribuição social e qualquer acessório constitui crime contra a ordem tributária quando realizadas através das seguintes condutas. Vamos analisar as condutas aqui, uma por uma. Vamos lá. Então, ele está falando aqui, primeiramente, você já tem que lembrar que ele está falando do artigo 1º. Vamos lá. Omitir informações ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. É ou não é crime? Sim. Seguindo. Deixar de fornecer, sendo ou não obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente. Já está errado aqui porque ele botou sendo ou não obrigatório, porque lá diz quando obrigatório, né? Então já está errado ali o item 2. E no item 3, elaborar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Então, nesse caso, está falando do inciso 4 lá do artigo 1º. Então, vamos ver se tem mais alguma opção. Não, somente aquelas. Então, aqui nós temos o item 1 e 3, né, os itens corretos. Vamos então aqui, estão corretos, nesse caso, somente os itens 1 e 3. Gabarito letra B de Bravo. Vamos lá, mais uma questão, pessoal, vamos avançando. Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores no que se refere à ação penal pública e privada, a crimes contra a fé pública e a crimes contra a ordem tributária, julgue o item seguinte. É uma questão do SESP para dizer que é certo ou errado. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. É indispensável o lançamento definitivo do tributo para a tipificação dos crimes materiais contra a ordem tributária. Voltando aqui para mim. O que o SESP está falando? Que é indispensável provar a súmula, ou seja, ele está dizendo que aplica-se aqui, nesse caso, a súmula 24, que é indispensável provar o lançamento definitivo que houve ali realmente algum tipo penal que estão entre os incisos 1º ao 4º da lei 8.137 do artigo 1º, que são os crimes materiais. Então, ele diz que é indispensável o lançamento definitivo, perfeitamente. Ou seja, vai ter ali o processo administrativo. Olha como que a súmula vinculante ela não cai, né? 24, ela despenca. E é uma súmula de 2009, né? Ou seja, uma súmula que não é tão recente, mas que vem caindo aí, ó, concurso 2016, 17, 18, 19, se você for pegar, não para de cair. Então, é uma boa opção para a sua prova? E você tem que ficar atento, tá bom? Então, vamos aqui, então, na tela, a questão está correta, o item está correto, vamos avançando para uma próxima questão. Vamos lá. Olha a questão aí, ó, delegado de polícia, recente também, caiu aí para a Polícia Civil de Goiás. Conforme a lei número 8.137, constitui crime contra as relações de consumo, que pode ser punido na modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 ou de multa a 5ª parte a seguinte conduta. Ou seja, ele está falando que é questão difícil. Por quê que é uma questão difícil? Porque aqui ela vai exigir, né, que você conheça o artigo 7º da lei e também o seu parágrafo único.
Porque se você for lá no parágrafo único, tá, pessoal? Se você for lá no parágrafo único, realmente vai ter lá uma punição, uma redução, né, dos crimes de relação de consumo, do artigo 7º, quando ele fizer uma prática, ou seja, voltando aqui para mim, quando ele fizer uma falha, por exemplo, botou produto impróprio, já está no crime, relações de consumo. Peso diferente, já está no também. Ou seja, esses crimes realmente têm lá uma redução de 1/3, né, quando na modalidade culposa. Por quê? Porque às vezes pode ter sido algo, né, por exemplo, botou lá no pacote 1 quilo e tinha 900 gramas. Então, é um crime? Se você for lá no inciso 2º, no inciso 3º e no inciso 9º do artigo 7º, esses crimes estão lá nessas condições específicas do parágrafo único com essa possibilidade de reduzir de 1/3. Vamos analisar aqui uma por uma. Vamos aqui, ó. Então ele diz, ó, constitui crime contra a ordem tributária o consumo que pode ser punido na modalidade culposa. Crimes da relação de consumo estão lá no artigo 7º. Até aqui eu já falei para vocês. Então, reduzindo a pena e a detenção aqui no caso de 1/3 e também a multa a 5ª parte. Vamos analisar uma por uma. Letra A. Favorecer ou preferir sem justa causa comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores, né? Então, nesse caso aí, é crime? Mas é crime de relação de consumo? Sim, está lá no inciso 1º do artigo 7º, mas não está na condição de ter redução da modalidade culposa, porque somente o inciso 2, 3 e 9. Somente esses terão aí essa possibilidade de redução da pena quando na modalidade culposa. Vamos ver aqui, ó. Eu já falei para vocês quais são. Elevar o valor cobrado nas vendas também não está, tá? Também não está, então está errado. Induzir o consumidor ou usuário a erro por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza também não está. Falamos aqui. Letra D. Vender, olha o que ele diz aqui, ó. Vender em depósito ter em depósito, para vender, ou expor à venda, ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias. Lembra que eu falei? Em condições impróprias. O que isso quer dizer? Quer dizer, voltando para mim, que as condições, né, da mercadoria não tinham condições próprias para venda, ou seja, vendeu em condições impróprias, inciso 9º do artigo 3º. Bem como você, por exemplo, falei para vocês, entregar uma mercadoria com peso diferente. Também pode ser modalidade culposa? Pode. Está lá no inciso 2º. Então, vamos aqui na tela. Então, aqui é a resposta, porque realmente aqui nesse caso dá para fazer uma referência ao inciso. Aqui, ó. Artigo 7º, mais uma vez, inciso 2º, 3º e 9º. Esse aqui é o 9º, tá? O 2º eu já falei. E o 3º aqui, só voltando aqui para mim, pessoal, quando a pessoa, por exemplo, compra uma mercadoria de uma certa marca e mistura com outra mercadoria para fazer volume e vender, né? Faz uma mistura ali, né, de materiais. Então, nesse caso, vai entrar no inciso 3º, tá? Crimes contra a relação de consumo vai entrar no inciso 3º. Então, inciso 2º, inciso 3º e inciso 9º são crimes que, quando na modalidade culposa, podem ter a pena reduzida em até 1/3 e também a multa à 5ª parte, a redução da multa à 5ª parte. Beleza? Então, o gabarito aqui ficou a letra D. Não esqueçam disso, porque isso aqui é uma boa questão e uma questão considerada difícil, tá, pessoal? Difícil para a prova de vocês, mas exige do candidato conhecimento da literalidade. Vamos avançando aqui. Olha outra questão. Questão que caiu aí, ó. CESP, bem recente também, 2018, lá para delegado de polícia da Polícia Civil de Sergipe. Vamos analisar esse item aí. A respeito de crimes contra a ordem tributária, ações processuais e penas que lhes são correlatas, julga os próximos itens de acordo com a Lei 8.137. Aí ele diz lá, ó, a pena de multa atribuída a particulares servidores públicos que praticarem crime de natureza tributária é fixada em dias multas. Em dias multa, né? Vamos dizer assim. Sendo o mínimo de 10 e o máximo de
360 dias. Pessoal, maldade da banca, voltando aqui para mim. Realmente é o mínimo 10, quando você tem na pena dias multa, aí você vai se ligar lá no artigo 8º, lá no artigo 8º. Por quê? Lá vai deixar bem claro que as penas, quando tem dias multa, seja para particular ou funcionário público, vai ser fixada ali de 10 a 360 dias, questão maldosa, mas que requer também o conhecimento da literalidade. Então, vamos destacar aqui, item correto. Está onde, professor? Lá no artigo 8º da Lei 8.137. Vamos aqui dar continuidade, vamos avançando. Próxima questão. Outra aí caiu para delegado de Sergipe. A respeito de crimes contra a ordem tributária, ações processuais e penas que lhes são correlatas, julga os próximos itens. Vamos lá. Letra A. A pena privativa de liberdade aplicável ao crime de falsificação de nota fiscal é de 6 meses a 2 anos, podendo ser convertida em multa pecuniária, né? Então, o que acontece aqui, pessoal? Ele está dizendo aqui, nesse caso, que a pena, né, de falsificação, olha aqui, ó, vou destacar o crime, ó, falsificação de nota fiscal, tá? Falsificação de nota fiscal, você for ver, ela está lá no artigo 1º. E lá no artigo 1º, os crimes do artigo 1º, pessoal, eles são punidos, falei para vocês várias vezes, de 2 a 5 anos de reclusão, tá ok? E ele, como se tivesse cobrado aqui, voltando para mim, o crime do artigo 2º, que realmente é punido de 6 meses, até falei, ó, crime de menor potencial ofensivo. E lá no artigo 9º, ele deixa também a possibilidade de trocar a pena, no caso, por multa pecuniária, tá? Aí aplica-se, se fosse um dos crimes, por exemplo, do artigo 2º, poderia nesse caso. Mas aqui não, pessoal, é crime punido de 6 meses, lá no artigo 2º, de 6 meses a 2 anos, mas aqui é um crime do artigo 1º. É um crime daqueles lá que a gente falou que trata também dos crimes materiais e do inciso 5º, que trata do crime formal, o único crime formal no artigo 1º. Então, está ali. E ali são crimes punidos com reclusão de 2 a 5 anos e nada de 6 meses a 2 anos. Pessoal, por isso que eu falo sempre nas aulas online, presenciais, o que for. Vocês têm que saber as principais penas. Ó, o seu CESP não é muito de cobrar pena, não. Está aqui, ó. Como não? Está aí, ó, questão do CESP, recente. Então, esses crimes que têm penas, ou seja, crimes que têm poucos artigos, que têm poucas penas, assim, que é fácil, você tem que saber. 8.137 está aqui, tem que saber. Ó, 4.898, abuso de autoridade, você, sabe lá que só tem lá a pena de detenção de 10 a 6 meses, né? Os crimes de trânsito, pessoal, só tem 3 crimes ali praticamente com penas diferentes, né, que vão do artigo 302 ao 312, que você tem lá os crimes de homicídio, né, culposo, que tem de 2 a 4 anos, de lesão corporal, né, que é um crime de menor potencial ofensivo, 6 meses a 2 anos. Você tem lá o crime de dirigir embriagado, que vai de 6 meses a 3 anos, e o crime de participar de pega e racha lá, 308, que também vai de 6 meses a 3 anos. Fora isso, todos os crimes são punidos de 6 meses a 1 ano. Não estou nem falando das qualificadoras pelo álcool, do homicídio e da lesão corporal, que traz uma pena de reclusão até maior ali. E lá do 308, quando também tem lesão corporal ou morte. Também tem lá uma pena maior, que é uma qualificadora. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não é difícil gravar essas penas. Tá? E dos principais crimes do Código Penal também. Se for lá, tem vários crimes ali, tem que saber pena do homicídio, roubo, lesão corporal, do artigo 129, tem que saber os crimes de peculato. Esses crimes que são os principais e essas leis pequenas, tá? Que são muitas leis pequenas. É claro que tem lei que, é difícil, né, você saber. Por exemplo, Maria da Penha não tinha crime até então, mas se você pegar lá a Lei 11.340, você vai ver que agora tem um crime lá no artigo 24A, que é um crime que traz lá quando a pessoa desobedece uma ordem, né, ou seja, quando ele está uma ordem de urgência, né, protetiva, de urgência, quando ele desobedece, está lá no artigo 24A. É o único crime agora que existe na lei. Não existia, passou a existir agora com esse único crime. Se você pegar a Lei 8.429 de improbidade administrativa, só tem um crime lá, não tem mais. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Por exemplo, lei de preconceito, já tem muitos crimes, então dá uma lida e tal, mas não vai ficar ali se matando, só vai se ligar que todos os crimes são punidos com reclusão. Fora isso, não vai ficar ali se matando também. A lei de drogas, fácil, tem poucos crimes na Lei 11.343. E também saber as majorantes.
Quando tem majorante, quais são os aumentos de pena? Tem muitos aumentos que vocês vão perceber que são parecidos. Aqui mesmo na Lei 8.137, a gente vai ver aqui que tem majorante. Aumento da pena, né, de 1/3 a 2/3. Quando que isso vai acontecer? Está aqui. A gente vai ver que é o mesmo lá que você tem o aumento do artigo 40 da Lei 11.343, né? Quando você tem lá aumento da pena também, lá que na verdade é de 1/6 a 2/3, perdão, lá da lei de organização criminosa. Então, fica fácil você visualizar isso aí, tá? Monta uma tabelinha, eu sempre fiz isso quando eu estudava, né? Sempre fazia esse esquema de tabelinha para você matar todas essas questões que tem aumento de pena, que tem qualificadoras e as penas principais para você saber quando a banca perguntar. Porque às vezes você vai saber toda a questão, mas caramba, e agora? Será que é de 6 meses a 2 anos? Será que é de 1 ano a 5 anos? Será que é de 2 a 5 anos? Pessoal, aí vai errar uma questão de bobeira. Porque se você não lembrar, na hora da prova, que isso aqui é crime punido de 2 a 5 anos, você ia errar. Você até ia lembrar que era crime realmente contra a ordem tributária. Mas você ia errar porque você não lembrava da pena. E tem que saber. Beleza? Então, fechando o parênteses aí da dica do bizu, vamos avançando aqui então. Então, nesse caso aqui, o item está errado, porque a punição aqui é de 2 a 5 anos. Vamos então avançando aqui. Nossa próxima questão. A respeito de crimes contra a ordem tributária, ações processuais e penas que lhes são correlatas, julgue o próximo item de acordo com a Lei 8.137 e alterações. Pessoa natural tem a prerrogativa de provocar a iniciativa do Ministério Público para que ajuize ação penal pública em razão da prática de crime contra a ordem tributária, de que tiver conhecimento, fornecendo ao MP, por escrito, as informações, cuidado, tá, pessoal? Então tem que ser por escrito, as informações necessárias sobre o fato. Realmente, tá, pessoal? Realmente, onde está isso, professor? Lá no artigo 16, tá? Porque ele deixa bem claro lá no artigo 16, tá ok? Deixa bem claro que há essa possibilidade aí, só voltando aqui para mim, há essa possibilidade da pessoa particular, qualquer pessoa, no caso, fornecer, provocar lá o Ministério Público. Artigo 16. Aí vou além, porque aqui é o artigo 16 caput. Se você for no parágrafo único, a gente tem a chamada delação premiada. Olha que interessante. Delação premiada. Professor, tem delação premiada também? Aqui tem. Porque quando for cometido por quadrilha, bando, associação, e a pessoa entregar, fornecer elementos que vão ajudar a descobrir outros agentes do crime, ele pode ter uma pena reduzida de 1/3 a 2/3. Pena reduzida de 1/3 a 2/3. Pessoal, o professor já ouviu falar nisso. 1/3 a 2/3. Com certeza, você já ouviu falar nisso. Onde que também tem redução da pena no caso de delação premiada de 1/3 a 2/3? Vai lá no artigo 41 ou 43 da Lei 11.343, que você vai ver lá a possibilidade também do agente ter a redução da pena lá na delação premiada nos crimes de droga, crimes da Lei de Drogas, Lei 11.343. Vou mais além, onde que tem também? Lá na organização criminosa, lá na Lei 12.850. Se você for lá, você vai ver. Só que lá não é de 1/3 a 2/3, lá é redução de até 2/3. Mas lá também tem a possibilidade de ter a transação penal, ou seja, trocar uma pena restritiva de direito por uma privativa de liberdade por uma restritiva de direito, e a possibilidade também lá de ter o perdão judicial. Aqui na Lei 8.117 dos crimes contra a ordem tributária, somente a possibilidade de quê? De uma redução de 1/3 a 2/3. Lei de drogas, redução de 1/3 a 2/3. E lá na organização criminosa, a Lei 12.850, perdão judicial ou transação penal, ou seja, saindo de uma privativa de liberdade para uma restritiva de direito, ou redução em até 2/3. Então, lá tem 3 possibilidades. Então, isso também, mais uma vez, é que eu estou mostrando para vocês que vale a pena estudar esses pontos juntos, para você não embolar na hora da prova, porque você vai ter a sensação, na hora que você bate o olho numa questão que venha falando de delação premiada, ou colaboração premiada, como vocês quiserem falar, nesse caso, você vai bater o olho e vai falar, porra, eu já li isso em algum lugar. Já li isso em algum lugar. Onde? Lei de drogas? 12.850, organização criminosa?
crime contra a ordem tributária, aí, pessoal, né? Fica a dica aqui, fica o bizu para vocês, tá bom? Então, gravem, montem as tabelas para majorante, delação premiada, tudo que for possível, você monta a tabela comparativa e fixa na parede do teu quarto, meu amigo. Onde for, no banheiro, no carro, antes de sair, você deixa ali, dá 10 minutinhos uma olhadinha e vai, não é dirigindo não, né? Senão bate com o carro aí, tá? Mas dá uma olhada, o que for, onde for, carrega no bolso para ir no trem, no metrô. Pessoal, eu fazia muito isso. Quando as pessoas falam, não tenho tempo para estudar. Não tem se não quiser. Não quer estudar. É muito mais fácil permanecer, deixar aquela pedra no meio do caminho do que tirar a pedra do meio do caminho, não é isso? Então, quem quer, pessoal, chega longe. Pode ter certeza disso, tá bom? Eu sou exemplo disso dos concursos que eu já passei e na época, nos meus primeiros concursos, eu era gerente de banco. Tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. E tinha que matar um leão todo dia para sobreviver. Ou seja, o gerente tinha que produzir, capitalismo, né? Produzir, dar resultado para a empresa. Então, quando você estudava, professor? À noite. Muitas vezes estudei de meia-noite às 3 da manhã, 4 da manhã, dormia 4, 5 horas, quando saía de tal, então, era sacrifício. Então, se eu sobrevivi, meu amigo, você vai sobreviver. Pode ter certeza de, eu só tenho 10 filhos. Não tem problema. A primeira colocada foi em 2003, 2004. Se eu não me engano, a gente da Polícia Federal não tinha nada a ver com a área jurídica, era dentista. E na época eu tinha muito contato com ela, né, porque ela era aluna nossa lá. Depois passou a ser para delegado, já mais para recente, 2010, 2011. E passou para delegado também, se eu não me engano, passou para 3. Mas eu acho que ela foi para... Eu não lembro se foi para Recife. Enfim, foi um desses aí do Nordeste. E tinha 4 filhos, tem, né, 4 filhos até hoje. Então, assim, na época eram pequenininhos, davam muito mais trabalho. Então, pessoal, quem quer, passa. Não venha com desculpa. Eu não aceito desculpa. Sem brincadeira. Pessoal, mas eu tenho isso, esse problema, se vira, cada um com seus problemas. Estuda, meu amigo, que você vai passar ou a curto prazo ou a longo prazo. Pode ter certeza. Vamos então aqui na tela. Então, aqui nesse caso está correto, conforme caput do artigo 16. Vamos avançando, então. Seguindo. Próxima questão. Aquele que patrocina direta ou indiretamente interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público, pratica crime. Pessoal, não dá mais para errar isso, né? Crime contra a ordem tributária. Questão facílima. E caiu para fiscal. Só acho que questão fácil cai só para concurso fácil. Pelo contrário, questão fácil, difícil às vezes cai para concurso fácil que tem muitos inscritos. Vamos lá, de acordo com o que dispõe a Lei 8.137, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, vamos aqui analisar o que ele diz aí na letra A. Então, o que ele vai? O crime de deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo, a obrigação de que deveria recolher os cofres públicos, somente poderá ser praticado por funcionário público, está errado, né? Que a gente viu que é crime praticado particular também. É crime. Pode ser por funcionário público, mas não na condição de funcionário público, né? Mas vamos lá, letra B. É circunstância que pode agravar, olha aí o que eu falei, ó, de 1/3 até a metade, ó, de 1/3 até a metade, tá? Então, lembra lá que eu falei, voltando aqui para mim, ó, que aqui tinha aumento da pena também e que lá no crime do artigo, ó, todos esses têm aumento de pena. A maioria das leis tem aumento de pena, que eu falei lá, ó, de 1/6 a 2/3, lá no artigo 40, né, da lei. Na lei também, acho que a organização criminosa também, acho que é de 1/6 a 2/3, se eu não me engano. Acho que é. Enfim, aqui é de 1/3 a metade. Lá no Código de Trânsito, de 1/3 a metade. Lá tem, no artigo 302, homicídio e lesão corporal culposa, de 1/3 a metade, naquelas 4 situações que vocês já sabem, que a gente já bateu a beça em cima disso, né? Aqui também tem, vamos ler aqui para ver se está correta ela. É circunstância que pode agravar de 1/3 até a metade a pena combinada para o crime de fraudar preços por meio de junção de bens ou serviços comumente oferecidos à venda em separado, se praticado em relação ao comércio de bens essenciais à vida. Então, nesse caso aqui, você tem que ter o conhecimento, né, lá do próprio artigo que traz as penas que quando podem ser, nesse caso, aí, circunstâncias que podem agravar. Onde está isso, professor?
lá no artigo 12, tá? Ele diz isso. Agora, tu tem que tomar cuidado, por quê? Voltando aqui para mim. Porque eu te falei, ó, os crimes contra a ordem tributária são os crimes do artigo 1º, artigo 2º. Os crimes contra funcionais contra a ordem tributária é do inciso 3º. E o inciso 3º não tem esse agravamento de 1/3 à metade. Por que que não tem? Porque, por exemplo, vou até te falar um aqui, ó, quando é funcionário público. Para praticar o artigo 3º não tem que ser funcionário público? Tem. Então, o artigo 3º, pensa assim que você nunca mais vai esquecer. Os crimes do artigo 3º, seja o extravio do livro, seja lá solicitar, exigir ou receber tributo, seja lá o do patrocínio, esses 3 crimes funcionais não tem aumento da pena, ou seja, esse agravamento de 1/3 à metade que a gente está falando aqui. Esse agravamento é para todos os crimes do artigo 1º, todos os crimes do artigo 2º, os crimes contra o poder econômico do artigo 4º, tá ok? O artigo 5º, na verdade, acho que é o 4º e o 5º ali que entra, e do artigo 7º, ou seja, do 4º até o 7º que ele fala lá, tá? O que você precisa saber é que o 3º não entra, que os crimes são os crimes funcionais. Então, vamos aqui, ó. Então, quando ele fala aqui fraudar, ele está falando lá dos crimes do artigo... Aqui no artigo 12, ele está falando, nesse caso, está falando sobre o artigo 1º. Agora, por que tem aumento da pena? Olha o que ele diz aqui, ó. O serviço oferecido, ó. Então, o que ele diz? Circunstância que pode agravar a pena combinada ao crime de fraudar por meio de bens ou serviços comumente oferecido em separado, se praticado em relação ao comércio de bens essenciais à vida. Então, está bem claro isso lá. Quando é que vai ter lá o aumento de 1/3 até a metade, professor? Quando for grave dano à coletividade, grave dano à coletividade, quando também for, nesse caso, praticado aí eu falei para vocês, né, por servidor público, já tinha falado, servidor público, e quando for crime aí, praticado em relação à prestação de serviço, né, de bens essenciais à vida ou à saúde, que entraria aqui, esse aqui, seria aí o 3º, tá bom? Então, não esqueço disso. Então, gabarito aqui é a letra B. Tá bom? Voltando aqui para mim. Beber uma água aqui que liguei automático e não parei até agora. Beleza, então, né, pessoal? Artigo 12 também, ó, tem que estar no sangue. Tô passando para vocês os bizus aqui. Se seguir esse roteiro aqui dessa aula de hoje, né, praticamente aí 1 horinha que a gente tem aí comentando muitas questões, tenho certeza que você vai gabaritar qualquer questão sobre a Lei 8.137. E sempre vem umazinha. Então, qualquer lei, né, pessoal? Se você seguir todos esses bizus que eu venho falando em todas as gravações, todas as videoaulas, você pode ter certeza que você está apto a acertar todas as questões. Agora, tem que revisar. Porque você vai sair daqui com a sensação de que, porra, caramba, sei tudo da Lei 8.137. Mas se eu te perguntar semana que vem, você não vai lembrar, se você não revisar. Então, todas as leis, todas as matérias, revisões aí, praticamente diárias, semanais e mensais, para você sempre ter o contato com a matéria, tá bom? Então, aqui vamos avançando aqui. Então, aqui o gabarito é a letra B, as outras aí estão erradas. Vamos aqui avançando mais um pouquinho para a gente fazer mais algumas aqui. Vamos lá. Pelo menos vamos fechar com essa aqui. De acordo com a Lei 8.137, que prevê crimes contra a ordem tributária, constitui crime, exceto... Então, ó, constitui crime, exceto... Aí, vamos lá. Letra A, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos. Aí ele diz ali, ó, empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo. É crime? É crime. Vimos lá, sim. Tá? Fazer essa declaração falsa, a gente viu que é crime lá do artigo 2º. Então, aqui, artigo 2º, é crime. Suprimir ou reduzir tributo. Ó, suprimir ou reduzir tributo, contribuição social ou qualquer acessório mediante a omissão de informação ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. Crime do artigo 1º. Ok? Então, é crime também. Olha essa aqui, letra C. Desatender exigência da autoridade fazendária. Ó, desatender exigência da autoridade fazendária.
no prazo de 10 dias, que poderá ser convertido em horas em razão de maior ou menor complexidade da matéria ou dificuldade quanto ao atendimento da exigência. Pessoal, se você for lá, né, só voltando aqui para mim, se você for lá no artigo 1º, inciso 5º, você vai ver que para ter praticado o inciso 5º, ele tem que entrar nas condições do parágrafo único, porque o parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.137, ele faz referência ao crime do inciso 5º, que está lá, que é um crime, que a gente falou até que é um crime formal daqueles 5 que estão lá, o do 1 ao 4, são crimes materiais, conforme súmula vinculante 24, e o do inciso 5º, ele é um crime formal que tem esta realmente exigência aqui, quando ele fala aqui, ó, aqui na tela, ó, desatender a exigência da autoridade fazendária. Pessoal, e o prazo são 10 dias mesmo? São 10 dias. Então, gabarito aqui, nesse caso aqui, a gente está falando, deixa eu desatender a autoridade, deixa eu ver só aqui, desatender a exigência no prazo de 10 dias, que poderá ser convertida em hora, em razão da maior ou menor complexidade, quando matéria ou dificuldade, quando o atendimento desta exigência. Realmente é crime. Tá? Eu já ia marcar isso aqui, mas ele, na verdade, ele quer certo, né? Todas essas aqui estão corretas, né? Conforme eu estou fazendo. Todas estão corretas. Então, não é a letra C, tá? Eu ia marcar ela pensando na correta. Vamos na letra D. Suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório negando ou deixando de fornecer, quando solicitado, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço não realizado. Então, ele está dizendo aqui, ó, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório negando ou deixando de fornecer, né? Ou seja, negando ou deixando de fornecer, nota fiscal, misturou, né, pessoal? Nota fiscal, ou seja, misturou aqui com o inciso 5º. Supressão ou omissão de tributo com o crime lá do artigo 5º, né, negando ou deixando a nota fiscal, né, quando exigido. Então, o que acontece aqui? Voltando para mim, ele misturou os crimes aqui do inciso 1º com o inciso 5º, né? Só que são coisas diferentes, até errado, porque um é crime material, outro é crime formal, que é o inciso 5º. E esse crime, o crime do inciso 5º, negar, né, quando solicitado para fins de recolhimento de tributo, nota fiscal, que tem um prazo de 10 dias. Aí, por isso que a letra C tá correta, tá? A letra D é incorreta. Então, aqui a letra D é incorreta. E a letra E, não tem não, né? Então, é só até a letra D. Então, voltando aqui para mim, pessoal, vamos lá. Vamos fechar aqui esse primeiro bloco, tá? Então, vimos aí várias questões, vários crimes, fizemos essa grande revisão e daqui a pouquinho a gente volta, né, com mais crimes contra a ordem tributária e também contra o consumidor. Um abraço.